بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 5 do mês de Sha'ban de 1440, que equivale ao dia 10 do mês de abril de 2019, continuamos a nossa aula que iniciámos ontem sobre o significado de Islam. Vimos ontem a explicação, ou melhor dizendo, a tradução da significação, do significado de Al-Islam. E vimos ontem que Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. O Islão é a submissão a Allah através da sua unicidade, o monoteísmo puro, e também o facto de se sujeitar, que a pessoa se sujeite à obediência de Allah, e a inocência e a imunição do politeísmo e dos seus adeptos. E que o Islão tem 3 níveis. O primeiro é o Islão, o segundo a fé e o terceiro a beneficência. Hoje iniciamos a explicação deste significado. Iniciamos a explicação desta definição. O significado do Islão foi definido pelos sábios. Os sábios deram esta definição do Islão, de Tawhid. Hoje vamos começar a ler a explicação desta definição. E como vos informei ontem, a explicação que escolhi foi a do Sheikh Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. O Sheikh começa a explicar esta definição e diz: إذا أطلق التوحيد كما في هذا المقام ينصرف إلى توحيد العبادة، فالواجب إفراد الله تعالى بالعبادة كما يجب إفراده تعالى بأسمائه وصفاته، وأن لا يثبت الإنسان لله إلا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، وإفراده بربوبيته حيث لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه، أي بتوحيد الربوبية وأسمائه وصفاته وألوهيته، أي بإفراده بالعبادة كما انفرد هو سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتربية والعطاء والمنع. يجب أن يفرد بالعبادة بأفعال العباد. انفرد بأفعال نفسه فلم يشاركه أحد في أفعاله، فيجب أن يفرد الله تعالى بأفعالنا وعبادتنا في صلاتنا وصيامنا ودعائنا ونذرنا وخوفنا ورجائنا وغير ذلك من أنواع العبادة. والاستسلام لله بالتوحيد أعمال القلوب، لأن أصل التوحيد ينبعث من إيمان القلب،
ومن يدعي الإيمان وهو لا يحقق العقيدة فإيمانه دعوة لأن الإيمان اعتقاد القلب. Então o Sheikh começa a explicação desta definição. Esta definição, como vimos, é dividida em 4 frases. A primeira frase, que é o Islão é a submissão a Allah através da sua unicidade. A segunda frase é o facto de se sujeitar à obediência de Allah. A terceira frase é a inocência e a imunição do politeísmo e dos seus adeptos. E a última é os diferentes níveis do Islão. Hoje vamos ler a primeira frase e a explicação da primeira frase da definição, que é Al-istislamu lillahi bit-tawhid. O Sheikh diz que quando ouvimos ou que lemos a palavra tawhid, unicidade, de maneira geral, quer dizer que sem estar especificada por uma das 3 categorias de unicidade, de tawhid, de monoteísmo, como explicámos em aulas anteriores, que o tawhid se divide em 3 categorias. A primeira categoria, que é o tawhid na senhoria de Allah, quer dizer, o tawhid através de a unificação de Allah através dos seus próprios actos, os actos de Allah, tabaraka wa ta'ala, como a senhoria, a criação, o facto de dar sustento, o facto de fazer viver ou morrer, são os actos de Allah, tabaraka wa ta'ala. Quer dizer que é a primeira categoria de unicidade. É o facto de reconhecer Allah como único Criador. A segunda categoria, que é a categoria de a unicidade de Allah, tabaraka wa ta'ala, o monoteísmo através dos actos dos seus servos. Como, por exemplo, o facto de orar para Allah, tabaraka wa ta'ala, unicamente, de jejuar para Allah unicamente, e que Allah é o único que merece e que merece realmente ser adorado. A terceira categoria de tawhid, de unicidade, de monoteísmo, é o facto de reconhecer que Allah, tabaraka wa ta'ala, tem os melhores os nomes mais perfeitos e os atributos mais perfeitos, e que todos os seus nomes e atributos são perfeitos. Estes são os 3 tipos de unicidade. O Sheikh nos explica aqui que quando ouvimos a palavra tawhid, ela engloba estes 3 tipos. Mas quando vemos tawhid, a palavra tawhid de maneira global, sem ser especificada, então a compreensão desta palavra é o segundo tipo que mencionamos, que é a unicidade de Allah através da adoração dos servos para o Criador. Adoramos Allah, tabaraka wa ta'ala, unicamente. Este é o significado de a palavra tawhid quando a lemos ou quando a vemos ou quando a ouvimos de maneira geral. Quando ouvimos falar de tawhid, por exemplo, aqui diz a definição qual é que é? Al-istislamu lillahi bit-tawhid. A submissão a Allah através da sua unicidade. O que é que temos de compreender por a palavra unicidade aqui? É o facto que adoramos a Allah, tabaraka wa ta'ala, unicamente, e que nenhuma outra divindade merece realmente ser adorada sem ser Allah. E é o que vimos também em aulas anteriores, que o real sentido e a real explicação e compreensão da palavra La ilaha illallah, qual é que é? É La ma'buda bihaqqin illallah. Nenhuma divindade merece realmente ser adorada sem ser Allah.
Então aqui o significado é exatamente este. Depois o Sheikh continua a explicar e a falar do Tawhid e a nos dizer que o Tawhid se divide em 3 categorias, como mencionei anteriormente. E o Sheikh diz que a fé do crente, do servo, a fé da pessoa não se concretiza realmente sem que esta pessoa reconheça estes 3 tipos de unicidade. E que a pessoa se reconhece e afirma a unicidade de Allah Tabaraka wa Ta'ala na sua senhoria, que Ele é o único Senhor e que Ele é o único Criador e que Ele é o único que dá sustento e que faz morrer e viver, que são os actos do Criador, os actos de Allah. Quer dizer que é o facto de unificar Allah através dos seus próprios actos perfeitos. A primeira categoria do Tawhid, que é a categoria de a unicidade na senhoria, é o facto de reconhecer que Allah Azza wa Jal não tem parceiro nos seus próprios actos. Como, por exemplo, na criação. Allah Tabaraka wa Ta'ala não tem parceiro nenhum na criação. E não tem parceiro nenhum a fazer morrer e a fazer viver. Allah é que faz viver. Allah é que faz morrer. Allah é que dá sustento. Quer dizer, isto são os actos de Allah. É o facto de unificar Allah através dos seus próprios actos. Se a pessoa reconhece esta categoria do monoteísmo, e que reconhece também a segunda categoria de monoteísmo, que é o facto que Allah tem os nomes mais perfeitos, e que tem os nomes e os atributos mais perfeitos, então esta pessoa, automaticamente, é obrigatório para esta pessoa de reconhecer Allah como a única divindade que merece ser adorada. Quer dizer que esta pessoa não concretiza realmente o Tawhid, o monoteísmo puro, sem reconhecer também o facto que Allah tem de ser unificado através dos nossos actos, do acto, das ações dos seus servos, das suas criaturas. Quer dizer, como unificamos Allah através dos seus próprios actos, temos de unificar Allah também através dos nossos actos a nós. Allah tem actos que Ele é o único que os pode fazer. Como criar, por exemplo. Então nós também temos actos que só podemos fazer para quem? Para Allah. Quer dizer que a unicidade de Allah na senhoria nos obriga e nos leva a reconhecê-lo também como a única divindade que merece ser realmente adorada. O Sheikh nos dá também uma regra muito importante em relação à nossa crença e à unicidade dos nomes e atributos perfeitos de Allah. E esta regra é muito importante. É o facto que o muçulmano não afirma nenhum nome e não afirma nenhum atributo para Allah, quer dizer que não dá nenhum nome a Allah e não dá nenhum atributo a Allah, sem ser consoante e seguindo os atributos e os nomes que Allah se deu a Ele próprio no seu livro e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que todos os nomes e atributos
que estão dentro do Corão e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós temos de os afirmar. E não temos o direito de afirmar para Allah tabaraka wa ta'ala nomes e atributos que ele próprio não afirmou no seu livro e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isto é uma regra importante que, resumidamente, vos explico agora, mas que, inshallah, veremos noutras aulas, bi'idhnillah, no futuro. O Sheikh, na explicação que deu desta definição, nos deu exemplos também de certos actos de adoração que têm de ser feitos unicamente para Allah. Ele deu como exemplo a oração, o jejum, as invocações, as suplicações, as promessas, o temor, o medo, a esperança. São actos de adoração que têm de ser feitos unicamente para Allah. Temos medo de Allah unicamente. O nosso temor é de Allah. A nossa esperança é em Allah. Quando fazemos suplicações é para Allah. Quando temos falta de alguma coisa, pedimos a Allah. A mais ninguém. A mais nenhuma outra criatura. A mais nenhuma outra criatura. Depois o Sheikh continua a dizer que o Tawhid, que a unicidade, a sua base é o coração. Quer dizer que o Tawhid realmente sai do coração da pessoa. Quer dizer que a pessoa, o seu Tawhid, na base está no seu coração. É uma fé que está no coração da pessoa. E que a pessoa que pretende, que tem a pretensão de ter fé, mas que não realiza concretamente a crença, então esta pessoa, a fé dele é só uma pretensão. Pretende ter fé. E isso porque o Sheikh diz porque a fé realmente é uma convicção do coração. É uma convicção que está no coração da pessoa. Então vamos parar aqui. Inshallah, na próxima aula continuaremos bi'idhnillah a segunda frase da definição, a explicação da segunda frase da definição de al-Islam. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.